Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui novamente com a psicóloga Viviane para tratar aí o segundo tema dos três que foram inicialmente propostos, né? Uma série de 3 episódios que nós estamos discutindo sobre como atender casos sensíveis com empatia e com segurança jurídica. No primeiro episódio, nós trabalhamos aí o paciente oncológico. Nesse segundo episódio, nós vamos tratar sobre reclamação, denúncia e processo, como lidar com essa situação, né? Eu sou o Fábio Asmar, sou biomédico, advogado, fui professor universitário durante 29 anos e especialista em Direito Médico e da Saúde. Estou aqui com a professora e psicóloga Viviane, que nós vamos iniciar aí a nossa segunda demanda de hoje, né? Na verdade, de hoje não, do nosso esquema, do nosso programa. Seja muito bem-vinda novamente, Viviane, tudo bem? Tô joia, Fábio, obrigada. Um prazer estar aqui novamente para a gente discutir essas questões que são tão importantes no dia de hoje. Obrigada mais uma vez pelo convite. Então, no nosso último encontro, nós discorremos sobre o paciente oncológico, sobre a perspectiva do paciente, sobre a perspectiva do médico, e hoje eu gostaria de trabalhar também a perspectiva do médico e do paciente, mas uma ótica diferente, sobre o ponto de vista da denúncia, a sensibilidade do paciente em achar que tudo pode se transformar em processo, tudo é motivo de reclamação. Nós estamos diante aí de uma geração muito diferente da nossa geração, né, em Uhum, que o limiar de tolerância das pessoas é muito menor, e isso tem judicializado muito, principalmente em questão envolvendo questões de saúde, né? Muitas vezes o paciente acha que tem uma razão imensa e, na verdade, não tem, é apenas um milindre, é apenas uma discordância com algo que o sensibilizou, né? E eu gostaria de trabalhar essa questão, tanto sob o ponto de vista do médico, que recebe uma denúncia, muitas vezes não está esperando, e do paciente, que muitas vezes tem esse limiar de sensibilidade exacerbado. O que está uhum. acontecendo, na verdade? Realmente existe esse limiar exacerbado? Foi uma evolução, uma involução? Como é que você me aponta isso do ponto de vista da psicologia? Fábio, difícil da gente determinar. O que a gente tem visto ao longo dos anos é que as pessoas realmente elas estão é, no índice de direito, né? Eu tenho o meu direito, não estou negando, pelo amor de Deus, isso, mas a gente precisa ter clareza daquilo que está acontecendo com a gente. Quando a gente vai a um médico, nós estamos buscando a cura para uma doença, caso a gente esteja doente, né? A gente conversou no nosso episódio passado a respeito da clareza da comunicação do diagnóstico e da empatia na hora de comunicar esse diagnóstico, né? Se ele Importante, é, fundamental. se ele é negativo, a gente estava conversando sobre o câncer. Hoje, a gente precisa entender que quando a gente vai em busca de um médico, a gente vai, provavelmente porque a gente está precisando, a gente vai ouvir ali provavelmente algo que a gente não gostaria de ouvir, que nós estamos doentes e que talvez aquele quadro seja grave e não tenha uma solução. A questão é, primeiro, como é que o médico comunica isso? E segundo, como é que eu estou recebendo isso que o médico está comunicando? Nós temos visto na mídia várias vezes aí, as pessoas indo numa escala rapidíssima de 0 a 100 em alguns segundos, com uma irritabilidade muito grande. A gente Uhum. pode pensar em mil coisas: problemas financeiros, problemas em relacionamento, problemas no trabalho. A gente pode pensar em várias coisas. A intolerância, me parece que ela está aumentando, mas a gente não tem meios de medir isso. Pelo menos eu não vi pesquisas que estão falando porque eu não procurei essas pesquisas, né? Talvez elas existam aí. Mas aí o que fazer? Quando eu vou a um médico, primeiro a gente falou no episódio passado, eu devo ir com alguém. Porque se eu recebo um diagnóstico que eu não estou esperando, que eu não quero, que ele é negativo, a gente já falou que o paciente ele trava ali, muitas vezes ele deixa de ouvir o que o médico continuou falando, e se eu tenho alguém do meu lado ali que está mais atento, né, ou mais presente ali, talvez ele seja melhor para me ajudar nesse processo. Agora, o que a gente tem visto é que essa irritabilidade, ela está presente nos dois lados.
porque são pessoas que estão ali. E aí, sinceramente, é muito difícil a gente ir para um contexto de trabalho e deixar de fora a nossa vida. Então, às vezes, eu vou para um trabalho e eu estou passando por vários problemas familiares, por várias questões, é Isso muito complicado. potencializa, né? Isso, é muito complicado eu fazer, como a gente chama em algumas abordagens da psicologia, a epoquê, ou seja, eu vou suspender aquilo que eu estou vivendo, né, lá para trás, para viver aquela situação. Aquela Talvez situação os meus específica. colegas na psicologia briguem comigo. Não quero que eles briguem comigo. Mas em muitas situações as pessoas não têm essa habilidade, né, de deixar para trás, e aí tudo que está vivendo na vida dela, ela joga naquele segundo ali. É complicado isso dali. E como é que a gente lida? Pois é, eu tenho visto assim, eu tenho visto inúmeras notícias e tenho acompanhado casos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. O paciente chega num consultório, não estamos dando diagnóstico de nada, ela chega num consultório e ela pretende, por exemplo, que seja emitido um atestado para falta de serviço, um atestado para 3, 4 dias, por exemplo, e o médico assistente entende que aquilo não é uma razão para afastamento da atividade laboral. Perfeito? Uhum. E ele fala: Sim. olha, eu vou te dar um atestado de comparecimento, hoje você consegue se isentar do trabalho, porque você esteve aqui, mas eu não acho que seja viável. O paciente explode, o paciente acha ruim, o paciente grita, e aí o profissional do outro lado, muitas vezes, ele é surpreendido com uma atitude de tamanha rispidez e muitas vezes também não sabe lidar com essa situação. E aí, Uhum. esse assunto nós vamos trabalhar especificamente no nosso terceiro tema, né? Mas é Uhum. uma questão importantíssima. E essa intolerância, ela tem sido somada a situações das mais diversas. Não envolve só o direito médico, né? Mas na Uhum. medicina tem acontecido muito. E isso tem Uhum. me preocupado, porque o profissional, ele tem ficado exposto a situações que demandam, por exemplo, o próprio CRM, o Conselho Federal, perdão, emitir uma resolução específica na proteção do profissional médico, coisa que antigamente nós não tínhamos. Essa relação de respeito, ela existia muito. Né? Olha, eu não Uhum. vou te dar um atestado de 3 dias porque você não tem indicação para se afastar 3 dias. Ponto. Uhum. Né? Uhum. Você não tinha aquela situação em que o paciente começa a levantar a voz para o médico e ofender, enfim, essa situação ela é muito complicada e ela tem Uhum. acontecido com uma certa frequência. Eu, dentro da, minha, da minha mentoria, tenho trabalhado muito com os advogados que me acompanham para que saibam orientar os seus clientes em situações dessa natureza, mas que Uhum. a cada dia mais complicado, mais intenso, isso de fato tem acontecido. Né? Essa Uhum. intolerância ela tem invadido a esfera social num ponto assim que, nos padrões em que eu particularmente fui criado e educado, são inconcebíveis. Mas hoje Uhum. já está banalizado e nós estamos tendo que conviver com isso, né? Então, Uhum. essa adaptação do profissional, das pessoas a essa intolerância, elas precisam estar mais aguçadas, as pessoas precisam lidar com isso de uma certa forma. E tem gente que realmente não sabe lidar. Explodem junto, concomitantemente, né? Numa situação reflexa, Uhum. e quando você busca proporcionalidade de uma reação e responde da forma desproporcional, todos perdem a razão, né? E é isso que a Sim. gente tenta evitar, organizando com os nossos alunos e com os alunos médicos quanto os advogados, para que isso seja, né, mitigado, não seja levado a tamanha questão de insensatez, né? E eu acho isso um negócio complicado. Uma coisa que quando a gente observa isso, e às vezes é difícil, mas é o que fazer, né? Se você foi agredido verbalmente, por um paciente. Primeira coisa, a gente realmente leva um susto, porque é algo que você não espera ser agredido do nada, né? Por uma É, coisa que você está agindo dentro da lei, que é, se não há a necessidade de afastamento, não tem por que eu emitir um atestado com uma informação falsa. Porque quem perfeito. vai responder juridicamente por isso é É o o médico. médico, né? Nas empresas, eu prestei assessoria para uma empresa na área da psicologia organizacional. A organizacional não é a minha área de trabalho, mas eu prestei assessoria.
E lá a gente via funcionários que apresentavam atestados e a gente sabia claramente que eram atestados que não tinham fundamento, Uhum. sabe? E eu já ouvi de vários colegas pegando atestados falsos, muito falsos, em que a questão que o suposto, né, funcionário apresentava não era a realidade. E eu, Entendi. dentro da faculdade, de alunos meus, e é tão engraçado, eles se sentem confortáveis para contar essas coisas, já tive aluno de dizer que pegava folhas de atestado dos médicos, aonde ele estava estagiando, era estagiário, onde ele pegava que o médico deixava assinado o atestado para facilitar, porque era serviço público, deixava carimbado, deixava assinado, e ele lá pegava o atestado e falsificava. Então é uma questão complicada isso, né? Essa questão é complicada, porque nessa situação o médico não deixa de ter responsabilidade, porque ele Pois é, deixou um documento assinado, né? pois é. Se alguém Pense. fraudou o conteúdo do documento, é uma coisa, mas a Uhum, responsabilidade do médico existe porque ele deixou ali disponível para preenchimento de uma forma que não foi ele que preencheu, não foi ele que atestou. Partindo é. do princípio que isso é um ato médico, né? Uhum, É muito complicado. Nós já tivemos questões aí, o CRM em processos éticos disciplinares, tratando sobre esse assunto, e o desfecho não é favorável ao profissional, acredite, não é, porque a pois responsabilidade é dele, né? é. Mas o grande negócio de tudo é que muitas vezes o paciente judicializa uma insatisfação dessa. E É. aí é que entra a nossa. Nós preparamos tudo aí hoje para chegar nesse ponto, a Uhum, judicialização. Essa é pois uma é. questão muito complicada, né? Porque nem Muito. sempre o paciente tem a razão, nem sempre ele sabe que tem a razão. Às Uhum, vezes, quando nós, por exemplo, vamos judicializar um problema técnico, um alegado erro médico, o paciente acha que o médico errou. Mas quando uhum, você analisa adequadamente os documentos, você vê que ali não se trata de um erro, por exemplo. Se uhum, trata de um risco inerente. uhum, Aí vem a segunda questão, né? O paciente foi informado daquele risco? E em seguida, uma terceira questão. Ele foi informado e deu o seu consentimento de que estava disposto a seguir aquele tratamento, aquele procedimento, assumindo aqueles riscos. Então, são uhum, três questões importantes. O que uhum. a gente vê normalmente? É que muitas vezes o profissional do direito, quando recebe um paciente desse, indignado, insatisfeito, a primeira coisa que ele tem que fazer é ouvir, Sim. pedir os documentos, principalmente prontuário, termo de consentimento, e se inteirar dos fatos que foram registrados. Porque nem Uhum, sempre o paciente passa para o advogado aquilo que realmente aconteceu. uhum. Então, nós Passa a temos que sua estar atentos. versão. Exatamente, nós temos que estar atento a isso. E na hora que o advogado analisa aquele termo de consentimento, se ele for um advogado que conhece direito médico e da saúde, que ele tem um certo domínio sobre o assunto, ele vai, na primeira cognição, informar para o paciente, falei, olha, aqui você foi informado que isso era um risco e consentiu. Então, cuidado, porque se você for judicializar, pode ser que lá na frente não dê certo, e você vai Uhum, responder pelas custas do processo, pelo ônus da sucumbência. Então, se espera de um advogado que ele tenha essa diligência mínima. O uhum, problema é que nós temos muitos advogados que não conhecem e que acreditam que ali existia um erro, onde, na uhum, verdade, documentalmente não se registrou. E aí uhum. se judicializa e se tem um resultado insatisfatório lá na frente. Né? Sim. E, da mesma forma, nós poderíamos ter um erro patente, ou seja no erro técnico ou na falta de informação, mas o advogado tem essa obrigação. E eu observo que muitas vezes a grande maioria dos advogados não tem esse discernimento e acabam encorajando aquele paciente indignado a uma aventura judicial, onde lá na frente se tem um resultado insatisfatório. E aí eu volto para você, sob o ponto de vista do médico.
Como é que é a cabeça de um médico recebendo uma notícia dessa? Né? Ele recebeu uma citação de uma coisa que ele foi diligente, ele foi técnico, ele informou, ele registrou e, por algum motivo, a vontade do paciente prevaleceu, judicializou. Ou ele foi alertado e não quis seguir, procurou uma segunda opinião que encorajou, ou simplesmente ele não foi alertado de que aquilo não era. E o médico, injustamente, recebe uma questão como essa. Também não é uma situação complicada, não é uma situação que a gente precisa dirimir? Sim, com certeza. A gente tinha falado um pouco mais cedo na hora de um paciente que é agressivo com o médico dentro do consultório. Como reagir? Primeira coisa, respira. Por É. quê? Você vai oxigenar o cérebro. Pode parecer banal, né? Não, Mas a mas não gente é. oxigenando mais o cérebro, a gente vai raciocinar de uma forma mais coerente, mais lógica. Mas uma vez que eu recebo, né, como um profissional médico, uma notificação de que há um processo contra mim, várias coisas vão aparecer nessa cabecinha desse profissional aí. Primeiro, ele vai ficar chocado, né, com aquilo. Nossa, como assim? Como que isso aconteceu comigo? Então, a Primeira gente vai reação, ter né? a primeira reação, como que isso aconteceu comigo? Então, tem um choque e tem uma ruptura da autoimagem dele. Ele pode parar para pensar, falar assim, nossa, mas será que eu errei? Mas eu fiz tudo certo, né? Por que que isso aconteceu comigo? Uhum. Segunda coisa, ele passa a ficar ruminando. O que que é essa ruminação? Ele não para de pensar naquele assunto. Aquele acontecimento fica passando na cabeça dele dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de vezes, e muitas vezes ele fica em busca de olhar para aquela situação e onde é que eu errei. E aí a questão é: a nossa memória é falha, nós não podemos confiar na nossa memória. Então, Uhum. como você disse muito bem, a gente precisa fazer o registro de tudo que aconteceu ali. Eu faço o registro, o paciente disse tal coisa, foi informado tal coisa, quem estava presente, escreve, 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 escreve. E isso favorece você na hora de, nossa, eu não lembro se eu fiz isso, você vai lá nos seus documentos, nos seus registros, você vê que aquilo ali estava muito claro. Então, nessa situação, a ruminação, ela não vai resolver. O que que eu preciso fazer ali? Eu preciso ter clareza do que está acontecendo comigo. Porque se eu fico ruminando, que consequências eu tenho? Eu tenho um sono ruim, eu fico no estado de alerta constante, um quadro de estresse que pode se agravar e atrapalhar os próximos atendimentos. Não Uhum. necessariamente melhorar, mas atrapalhar os próximos atendimentos com outros pacientes. Uma outra coisa que geralmente costuma acontecer é esse profissional ficar muito envergonhado. Nossa, e agora? Né? Que vergonha! Todo mundo vai saber que eu estou sendo processado. E se esse caso cai na mídia antes de que se tenha as provas de que houve ou não um erro, a imagem desse profissional já foi por água abaixo. É. Já foi jogada no lixo. E como é Essa, que você essa, recupera isso depois? essa questão reputacional, ela é muito importante, Uhum, porque eu, em todos os processos que eu atuo, eu tenho cuidado de pedir segredo de justiça. hum, Porque tem aquela premissa de que ninguém é culpado até que se, né, tenha trânsito em julgado, né, de uma condenação, e eu acho que a questão reputacional do profissional ela tem que ser preservada. Existem uhum, dados sensíveis que vão ser colocados no processo. uhum, Dados de saúde do paciente, isso tudo é dado sigiloso. uhum, Se o paciente expõe isso e não pede sigilo, eu tenho observado que muitos magistrados entendem que não tem que proteger, porque o paciente expôs os dados, mas a reputação do profissional está exposta. uhum, Então eu tenho o hábito quase sempre de solicitar. Eu tenho alguns processos que cursam em segredo de justiça e outros não. uhum, Para infelicidade, para minha infelicidade, porque não foi por falta de tentar resolver. Mas essa uhum, questão de reputação é muito grande, principalmente quando o profissional não tem culpa, né? O uhum, profissional atuou de forma diligente, tanto na informação quanto forma técnica, e essa insatisfação do paciente se transformou num problema que pode atingir a reputação dele. Isso sim. realmente é algo que me preocupa muito. E todos os meus clientes que não têm os seus processos em segredo de justiça ficam muito preocupados com isso.
E essa questão da ruminação é interessante. Eu não sou psicólogo, mas o É. advogado tem um pouco, né, de psicólogo, porque ele escuta as agruras do cliente. E mesmo com processos que eu tenho aí já rolando há algum tempo, e em segredo de justiça, toda vez que eu vou dar notícia para o meu médico, para o meu cliente, olha, o processo movimentou, aconteceu isso, ele volta naquele negócio, mas eu não fiz nada, não é possível, isso precisa acabar. E nós estamos no meio do processo para resolver, mas você viu que ele não conseguiu se desvencilhar daquele Uhum. sentimento de injustiça, né, Hum, que paira sobre ele. Isso é muito ruim, né? sim. E aí, eu como psicóloga vou bater na tecla, né, vamos pra terapia pessoal. É, eu acho que é Porque importante. Não tem muito, jeito. porque se você tem lá, a certeza, né, de que você fez tudo muito bem, você fez tudo muito certo, essa coisa, assim, do senso de justiça, ela é natural do ser humano, principalmente quando é contra ele, né, ele: "Nossa, eu fui injustiçado, eu não fiz". A pessoa é como se, dentro dela rompesse a identidade dela, como se ela se perdesse naquele processo. Então ela precisa estar em processo terapêutico individual para que ela entenda o quem é ela. E se ela fez algo de errado, que ela possa revisitar aquilo e ressignificar. Então, o Hum, processo terapêutico é da ressignificação daquilo. Então, eu fiz, eu errei, ok, vamos arcar com as consequências. Não, não errei, fiz tudo muito certo. Então, eu preciso agora trabalhar a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu realmente errei? Não, não errei. Então, como é que eu lido com essa frustração? Como é que eu lido com essa injustiça? Então, a uhum. partir daí, a gente precisa pensar nesse processo. E aí, o que que acontece depois disso? Quando esse paciente, ele fica com essa ruminação, ele fica com a vergonha, porque fala assim: "Nossa, eu me dediquei tanto durante a minha faculdade, eu me dediquei tanto enquanto profissional, eu tenho tantos anos de carreira", as pessoas vão achar que eu sou incompetente. As pessoas vão achar que eu sou um péssimo médico, minha carreira agora acabou. E ele entra num ciclo de catastrofização. Então, minha vida acabou, vou perder Ah, meu ok. registro, né? Não vou ter mais paciente, minha carreira destruiu, mas eu não sei fazer mais nada. O que que eu vou fazer a E partir de essa, agora? e essa mesma questão, Viviane, é importante em relação ao paciente que realmente teve um prejuízo, né? Vamos imaginar, houve um erro médico, houve realmente um equívoco, e o paciente teve alguma sequela, alguma limitação importante. Ele também é um paciente que vai buscar, muitas vezes, na justiça uma reparação financeira, mas Uhum, emocionalmente é óbvio que essa reparação financeira não vai reparar o seu psicológico. Ele vai ter que se readaptar, a depender da sua limitação, vai ter que, uhum, infelizmente, amargar o peso dessa repercussão ruim, não é isso? uhum, sim. E nós temos os E dois lados da história, os né? Não 2 é só lados, o médico injustiçado, mas muitas vezes também é o paciente que sofreu por uma conduta sim, inexitosa, sim, culposa, sim. né? E Culposa, muitas vezes. é tão interessante, porque a depender do erro que aconteceu, marcas físicas estão presentes nesse Hum. corpo. Seja uma cicatriz, seja a perda de um membro, seja, perda de mobilidade, perda de carreira, perda de tudo. E aí, como é que você lida com essas marcas deste corpo por um erro médico, né? Então vamos pensar que a gente já viu casos há muito tempo atrás aqui em Goiânia de pessoas que foram para o hospital de urgência que deveriam operar uma perna e o médico operou a outra. Uhum. Não sei se você se recorda desse caso, essa Sim, história tem uns sim, 15 anos, eu acho. sim. E aí? Era para tirar a direita, tirar a esquerda. Não lembro qual era a perna, mas era para operar uma, operou a outra. E aí? E não era nem para ser amputada e a perna foi amputada, né? E aí, como é que você lida com isso? Então, você mudou a identidade, a imagem da pessoa, ela se olha no espelho, muitas vezes ela não se reconhece. E aí, agora, como é que eu vou me adaptar? Então, os dois precisam de acolhimento, os dois precisam de acompanhamento psicológico, e os dois vão ter que trabalhar o processo de ressignificação daquela experiência. É um processo rápido? Às vezes sim, às vezes não, depende. Hum. Essa é uma É, situação complicada. E aí, o que que essa, pode acontecer com os 2? Oi, perdão, é, você ia dizer. não, essa ressignificação, ela é o ponto-chave de tudo, né?
porque Sim, aí é que aquela questão da ruminação vai ser uhum, dirimida, né? sim, Porque, do é, contrário, isso vai prejudicar o indivíduo a vida inteira, seja o médico, seja o paciente, e as condições emocionais aí nós sabemos que potencializam uma série de problemas, né? com Doenças certeza, autoimunes, uma série de coisas, né? E sim, realmente isso é com muito certeza. complicado. Mas no Por mundo isso da judicialização, que nós estamos vivendo hoje, e no mundo da intolerância, você encontrar o melhor desses dois mundos é difícil, porque os pacientes estão cheios de razões, os médicos também estão cheios de vontade, enfim, parece que está todo mundo brigando por direitos, mas uhum. muitas vezes esquecem os deveres, não é isso? Sim, isso é verdade. E diante dessa situação que a gente viu, dessa catastrofização, né, porque acontece com os 2, apesar de a gente estar olhando para a questão do médico, nós não podemos esquecer também o paciente, Sem porque ele dúvida. também vai passar por isso. Por que que isso aconteceu comigo? O que que vai ser da minha vida agora? Se a gente fala, por exemplo, de uma questão estética, a gente sempre vê muita crítica em relação a procedimentos estéticos. Por que Estéticos. que essa pessoa tinha que fazer a tal da lipo? Estava Não precisa. nova, não precisava, né? E não. Isso. É, E aí a gente está diminuindo a necessidade, o desejo, a vontade daquela pessoa, era o que ela queria. Não sou hum, eu que sou a pessoa que vou dizer que ela deve, que não deve. Eu não tenho nada com isso é dela, né? Mas aí ela ainda tem que lidar com as críticas, ainda mais agora em tempos de redes sociais, que tudo é muito rápido, as coisas chegam nas redes sociais em segundos, não dá nem tempo da pessoa processar aquilo que ela está lidando e ela recebe julgamento o tempo inteiro. E aí, qual que é o risco disso tudo, tanto para o paciente quanto para o médico, né? O isolamento. Então, eles acabam entrando num processo de se calar, de não querer se expor, de ficar muito envergonhados, e isso pode levar a situações mais graves, pode levar a uma depressão profunda, a depender do tipo de experiência prévia daquele indivíduo, a pensamentos de autoextermínio. Então, são hum, coisas muito complicadas, não é? Porque pode acontecer do profissional, por exemplo, eu já atendi profissionais da saúde, já atendi médicos, que o pensamento era: e agora? Como é que eu vou viver se a pessoa morreu na minha mão? Porque eu não queria, eu não quero carregar isso. E olha que o médico, ele lida com a morte cotidianamente. Cotidianamente, mas se foi a partir de um equívoco dele ou de um erro dele, carregar o peso de que aquela pessoa morreu por uma consequência de um ato feito por aquele profissional. É muito pesado. Eu já é, atendi profissionais nessa seara. E não é fácil se lidar com isso. De é, processo de ressignificação, muitos não querem nem voltar para o trabalho. eu Porque imagino. outros entram num estado de alerta constante, de checar aquele prontuário, de checar aquilo que eles estão fazendo inúmeras vezes, e às vezes eles ficam tão tensos que eles desenvolvem um burnout e eles não querem mais voltar para aquele lugar. Hum, É muito difícil isso. E aí, o que é. fazer? Pois é, o que fazer? Bom, a primeira, como não existe um botão mágico do liga-desliga, Aham, eu acho que procurar ajuda é a principal ferramenta, né? uhum, Porque a superação ela precisa acontecer por uma questão de uhum, saúde mental, né? sim, E eu acho que essa questão é a mais importante. O que fazer? Como lidar com isso? É a busca de ajuda, né? Essa é uhum, fundamental. Agora, uma vez que tudo está instaurado e a pessoa já está vivendo aquilo, por exemplo, num processo judicial, ele ainda tem que, além dele ter que lidar com a repercussão daquilo, ele ainda tem que lidar com o desmembramento de todo o processo, até chegar àquela conclusão de condenação e tudo mais, se não tiver ajuda, realmente ele vai sucumbir a questões que vão prejudicar, sem dúvida alguma, a sua saúde mental. Isso aí é sim, indiscutível, né? Mas o sim. botãozinho a gente não tem ele, né? Não é tão simples assim, né, Viviane? Ah, eu vou Não, desligar isso aqui e vou deixar passar. não tem, não Cedo ou tem jeito. tarde ressurge, né? É, Cedo ou tarde ressurge. é Mas verdade. a ideia principal, em resumo, era justamente essa: é discutir essas questões. Eu tinha certeza que você ia colocar para mim essas soluções, e ela é a única solução que eu acho que é a mais viável mesmo, é a busca de ajuda, tanto do paciente quanto
do profissional, né? Agora, em relação a como lidar com isso antes da judicialização, né? Uhum. É o nosso parte do nosso tema 3, né? Aham. Porque o que nós, trabalhando, por exemplo, advogado, trabalhando com um profissional de saúde dentro de um direito preventivo, o que nós podemos fazer para ajudar esse profissional a minimizar os prejuízos, né? Vamos Uhum. imaginar, o prejuízo aconteceu, foi Uhum. judicializado, não estamos discutindo se existe ou não culpa, vamos discutir no tema 3. Mas o Certo. que nós temos que fazer para tentar minimizar esse problema? Essa Uhum. é a grande questão que nós vamos, num outro momento, sentar e discutir. Vamos trabalhar aí os elementos principais para isso, né? Prontuário, termo de consentimento e, principalmente, posturas preventivas. Nós começamos Sim. hoje a falar sobre isso aqui, o paciente estourou, o paciente explodiu, o que ele fez? Você já deu a primeira dica, Hã. respira, né? Respira. Então, vamos depois de respirar, o que nós podemos fazer? Eu tenho um manual que eu trabalho ele, esse aí são para os alunos, né, principalmente os recém-formados, está na plataforma da Hotmart, o Manual do Atendimento Seguro. E eu tenho um módulo Olha, específico para trabalhar especificamente isso, as posturas preventivas. Em situações como essa, o que a gente normalmente tem que fazer? maravilhoso, maravilhoso. Mais uma vez agradeço a sua participação, maravilhosa, como sempre, e até o nosso próximo encontro com esse desfecho aí dos 3, que eu acho que casados vão trazer aí uma noção importante para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre direito médico, sobre saúde, sobre psicologia. Obrigada, meu querido, e vamos para o tema 3.